Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e voltando para a nossa querida série Recriando Games. E dessa vez estamos aqui com um jogo que com certeza vai ser bem interessante, pessoal. Vamos recriar Pop Playtime. Pessoal, depois de muito tempo, depois de muito sufoco, depois de quase um mês que eu fiz esse negócio, que esqueci o nome, qual que é o nome? No caso, desde que a gente fez aquela votação de qual seria o próximo jogo que a gente ia desenvolver, o ganhador foi o Pop Playtime. E desde lá, eu tava só pensando como é que eu ia criar. Mentira, não tava pensando não, na verdade eu só mexia de vez em quando mesmo no projeto, fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e nunca terminava. Mas aí ontem eu decidi, não, hoje eu finalizo esse projeto, hoje eu termino a gambiarra que tem que terminar. Então, nesse projeto a gente vai ver já como é que foi o desenvolvimento completo desse jogo, como é que eu cheguei nesse resultado final aqui que vocês estão vendo. Basicamente é um projeto enorme já, que tem muita coisa aqui. E bem que tem muita coisa, mas tá meio que bagunçado também, que foi meio que feito as peças, mas tá funcionando. Se tá funcionando, então beleza. Nesse caso, esse projeto já tem basicamente vários conceitos que o jogo reutiliza, o jogo original do Pop Playtime já reutiliza, só que tudo feito diretamente dentro do editor do Unity, ou seja, basicamente usando as ferramentas do Unity. Todo o projeto foi feito no HDRP, que é basicamente nossa ferramenta de alta definição, e também uma coisa interessante é que tem vários objetos aqui que estão utilizando ferramentas novas da nova versão do Unity também. Então vou aproveitar e já dar uma olhada e vou até mesmo apresentar para vocês algumas ferramentas interessantes que vocês podem utilizar aqui dentro do editor do Unity. Mas primeiramente, Fernando, o que é o Pop Playtime? Que jogo é esse? Basicamente, para quem não conhece, o Pop Playtime é um jogo de terror onde a história basicamente é a seguinte: existia uma fábrica que tinha gente trabalhando. O pessoal que trabalhava lá desapareceu e você que trabalhava lá e foi embora antes de desaparecer, retornou para descobrir o que foi que aconteceu com o pessoal que foi embora. E aí, nesse jogo, basicamente você tem que tentar encontrar o restante do pessoal que desapareceu. Só que quando você volta, tem coisas diferentes lá. Por exemplo, um bichinho azul que quer te pegar a todo custo. E aí você tem que se defender dele usando as coisas do cenário, os objetos, assim por diante, só para não morrer. Enfim, vamos lá, como é que foi criar esse projeto. Basicamente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente cria um projeto é abrir o nosso querido Unity, instalando nossas ferramentas principais que a gente sempre utiliza. Lembrando que a nossa série do Recriando Jogos, basicamente, tem o conceito seguinte: o objetivo é nunca criar código. Basicamente, a gente nunca vai tocar em C#. Se depender de mim, a gente não vai tocar no teclado. Esse é o objetivo da série. Então, nesse caso, automaticamente já instalei duas ferramentas bem interessantes para a gente poder brincar, que nesse caso foi o Playmaker. Para quem não conhece o Playmaker, vamos primeiro começando nisso. Para quem não conhece o Playmaker é uma ferramenta de Visual Script. Só que ele não é aquele Visual Script que você só arrasta coisinhas e tal. Não, o Playmaker é uma ferramenta que permite você modificar e aplicar scripts diretamente dentro do editor do Unity. Esse aqui é o nosso querido Playmaker. Basicamente, o Playmaker permite você criar basicamente scripts usando C# padrão, ou seja, você tecnicamente não está arrastando nudes que nem o Blueprint ou nem mesmo o Unity Visual Script. Basicamente, você está usando o C# comum para poder criar o seu código em Visual Script. Só que ele não é um Visual Script de verdade, ele é basicamente como se fosse uma máquina de estado. Tem vários estados que fazem determinadas ações, e essas ações mudam as funções ou os objetos dentro do editor do Unity. Por exemplo, você pode ter um estado que faz o seu personagem se mover, mas aí você tem outro estado que faz o seu personagem pular, que aí você tem outro estado que faz o seu personagem, sei lá, desaparecer ou voar. I believe I can fly. I believe I can touch. O nosso personagem aqui do nosso jogo tem várias ferramentas. Durante o desenvolvimento eu criei 3 scripts, mas depois eu tive que criar alguns adicionais para poder gerenciar algumas coisas que o próprio personagem do jogo normalmente faz. Por exemplo, se a gente vir aqui no script de movimentação, ele tem um script basicamente bem simples. Até mesmo eu já mostrei num vídeo anterior aqui no canal de como é que ele funciona. Basicamente a gente pega a entrada de teclado, horizontal e vertical. Pra quem não sabe o que é Jet Axis, é basicamente aquele mesmo código em C#, só que aqui a gente está abstraído
pro próprio Playmaker, pra gente poder reutilizar o mesmo código várias vezes. E eu também estou utilizando o Translate. Ponto importante, no Translate eu estou utilizando o modo Fixed Update, já que o nosso personagem ele é físico, é um objeto físico. Então eu estou movendo ele pelo cenário, mas usando a função física do Unity para ele poder se mover certinho, sem bugar, sem essas configurações estranhas. Mas beleza, Fernando, ok, a gente já viu algumas partes básicas aqui, mas eu quero ver como é que foi o desenvolvimento, como é que tem algumas outras ferramentas bem mais interessantes de a gente poder trabalhar. E aí que entra, pessoal, a nossa querida mãozinha ou a nossa garra. Inicialmente, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a posição da mão no momento onde ela estiver. Por que eu faço isso? É porque basicamente eu tenho que pegar a posição original dela, no início do jogo. Basicamente eu posso, independente de onde eu ponho o meu personagem, é interessante ter a posição do jogador naquele instante. Então, para facilitar, eu crio um estado inicial, chamado início. Normalmente eu faço isso para qualquer script no Playmaker que começa de algum ponto. Eu chamo ela de início e pego as posições e guardo nas variáveis. Então, Get Rotation e Get Position, os dois estão sendo guardados em duas variáveis diferentes. E depois eu guardo o input do jogador. Basicamente, assim que o jogador pressiona pela primeira vez do mouse, ele vai basicamente pegar tanto o clique do jogador como a posição do mundo. Ou seja, o Get Button Mouse Button Down é quando o jogador clica o botão do mouse. E aí o mouse pick é basicamente, ele está sempre pegando todo o frame, tá? Porque eles ambos estão em every frame. Quando ele pega a posição de onde o jogador está mirando, ele vai pegar tanto o objeto, qual que é o objeto que ele está batendo, ele vai pegar a posição do mundo e também a normal do mundo. Ou seja, ele vai pegar esses três pontos importantíssimos e vai guardar numa variável para aquele momento. A partir do momento que você clicar, cliquei na tela, ele vai para aqui, que é o pick. O que é o pick? Basicamente ele testa para ver se você está clicando no ar. Ou seja, se você estiver apontando para o céu, é óbvio que a garra não vai ir para o infinito e além, obviamente. Então nesse caso eu fiz um teste apenas para saber se ele clicou em alguma coisa. Ou seja, esse pick aqui, se ele for falso, ou seja, se isso aqui ainda for falso, ele não clicou em projeto nenhum, então ele vai retornar para o início até para não bugar na tela e assim por diante. Caso ele clicou em alguma coisa de verdade, ou seja, aqui for true, ele vai para o próximo estágio que é o garra pick. E é aqui que começa a gambiarra. Por quê? Se vocês sabem, no jogo a garra funciona de algumas formas interessantes. Primeiro, a garra pode tanto ir para frente como para os lados, dependendo da direção de onde você estiver apontando. E aqui no jogo eu queria fazer basicamente a mesma configuração, até mesmo para ficar parecido com o jogo original. Nesse caso, eu fiz dessa seguinte forma. Pego a posição do mouse, ou seja, eu testo para ver se a pessoa ainda está clicando no mouse. Se ela ainda estiver clicando no mouse, beleza. Se ela parar de clicar no mouse, basicamente a garra vai voltar. Eu explico como é que ela volta. Mas como é que ela funciona? Basicamente você vai pegar a posição da sua mão, ou seja, a mão específica do jogador, vai interpolar até o fim, ou seja, o ponto de contato. E isso aqui vai acontecer em 0,2 segundos, ou seja, bem rápido mesmo. E ele vai guardar uma nova variável. Ao mesmo tempo que isso acontece, eu pego essa nova reposição da mão e ponho para a mão fazer essa posição. Ou seja, ao mesmo tempo que eu já estou interpolando esses dois valores, eu já estou setando essa variável também nessa posição específica. E depois eu só aplico o trigger tranquilo, beleza, show de bola. O que esse trigger vai fazer, Fernando? Basicamente ele tem duas coisas que ele pode fazer. Ou ele vai pegar um objeto de verdade, que nem no jogo, por exemplo, você clica no objeto e deixa a mão parada para ele poder carregar a sala, abrir alguma porta ou assim por diante. Ou você vai basicamente clicar em nada, ou seja, você bateu, só que não era algum objeto interagível. Então ele basicamente vai retornar a mão para onde ele tinha que voltar, que nem no jogo. Nesse caso, vamos fingir que ele não fez nada, ou seja, ele bateu um objeto vazio. Então, basicamente, ele vai dar um out, aguardar alguns segundos e retorna. Bem simples assim. Mas e se ele clicou em algum objeto interagível, Fernando? Bem, ele vai para essa caixa aqui, que é o setPoint. Basicamente, é onde a gente vai setar para a nossa mão ser filho dela, ou seja, a nossa mão faz parte daquele objeto agora. E ele vai setar para olhar para ele, a posição de contato. Basicamente é como se a mão estivesse encostando no objeto certinho, da forma correta. Senão ele simplesmente batia no objeto e ficava na posição onde ele encostou. Que aí fica feio pra caramba e não fica legal. Então, nesse caso, isso aqui é basicamente só para ele olhar para a direção correta. E depois eu basicamente só faço a mesma coisa de direção, ou seja, só você pega a posição, rotaciona para a posição correta, seta uma nova rotação e assim por diante. Basicamente é só para a gente poder ajustar a rotação da mão independente da posição que a gente bate no modelo. Nesse caso, no Playmaker, uma coisa legal, o Playmaker ele não trabalha tanto. Se você quiser trabalhar com vetores de Quaternion aqui no Playmaker, você pode.
Playmaker tem o formato Quartanium se a gente quiser utilizar. Aqui, ó, se a gente quiser trabalhar com Quartanium, ele tem o modo Quartanium. Só que normalmente eu não uso muito Quartanium, eu uso o próprio vetor 3D mesmo, que até facilita na hora de você alterar rotações e assim por diante. Então, no meu caso, eu usei basicamente a rotação normal do Unity mesmo. E nesse caso, assim que ele chega aqui no final, ele só tá aguardando o jogador soltar. E basicamente você pode permanecer com a mão presa lá, mas o jogador consegue se mover pelo cenário. Daqui a pouco eu já vou mostrar isso pra vocês, é bem interessante, tá? Mas se o jogador soltar, ele vai enviar um evento. E esse evento, diferente dos outros eventos, perceba que todo evento aqui vai pra algum lugar. Esse evento aqui, ele é um evento global. Por que eu fiz esse evento global, Fernando? Porque esse evento vai basicamente de uma outra forma para esse objeto chamado onClick. O que um click faz? Quando você pegou um objeto, você lembra que você está preso dentro dele, né? Sua mão está dentro dele. Se eu não chamar ele de fora, basicamente ele vai travar a mão dentro dele e o objeto vai vir junto. E aí a sua mão e seu objeto vai ser uma coisa só. E não é legal ser basicamente sua mão ser um cubo, uma parte de uma parede, não é legal. Então nesse caso, para resolver esse problema, eu fiz dessa forma aqui, que basicamente ele vai setar para a mão não ser mais parte do cenário, ele vai basicamente setar para a mão ser parte da câmera de novo, que é o que acontece de fato. E aqui dentro eu faço para ele poder retornar, que é basicamente fazer o inverso que eu fiz aqui. Eu pego a posição que a mão tiver e faço a direção inversa, ou seja, interpolo ele até a posição final. Vou dar um play aqui na nossa cena, perceba que ela funciona para todos os lados, eu posso basicamente arrastar. Se eu clicar para o céu ela não funciona, perceba. Vou vir aqui na nossa parte de mão, só para vocês verem o código funcionando enquanto eu estou jogando aqui, que é bem interessante de olhar, olha só. Perceba aqui, eu estou apontando para o céu, ó, ele não vai deixar a mão ir. Basicamente porque senão aí bugou tudo e lascou tudo. Então isso evita que eu não tenha que fazer isso. Nesse caso agora, se eu clico pro chão, perceba que ele está clicando no chão, ele chega no chão, ele fica por alguns instantes no chão e depois ele volta. Mas como é que eu faço agora para poder bater um determinado bloco? Olha só o que acontece. Esses blocos aqui são todos interagíveis. Então se eu bater nele, perceba que ele vem na minha direção. Basicamente porque como ele é um bloco interagível, ele sempre vai vir na direção que eu tiver. Olha só que legal. Beleza, Fernando, como é que você fez para o objeto vir na sua direção? Bem simples. Aqui na parte de voltar, aqui embaixo, não, aqui, acho que aqui na verdade. Aqui no onClick. Aqui no onClick eu ativei uma opção bem interessante, que é o seguinte. Lembra que eu estou segurando o objeto, né? Se eu faço ele vir para voltar normal, basicamente o objeto vai vir na minha direção junto com o nosso modelo. Então o que eu fiz? O Playmaker tem uma função bem legal chamada Adicionar Explosion Force. Basicamente ele vai aplicar uma explosão. Só que essa explosão eu fiz invertida, ou seja, eu fiz uma explosão negativa. O que acontece quando você faz uma explosão negativa? Em vez de você empurrar os objetos para longe, você está puxando os objetos para você, como se fosse um buraco negro. Então nesse caso eu aplico essa força basicamente naquele ponto de contato, ou seja, existe o centro de gravidade do objeto. Como a minha mão vai bater fora desse campo de gravidade, basicamente o centro de gravidade vai ser puxado para aquele ponto onde eu basicamente estou puxando. Então, olha aqui, pá, chamei, e assim por diante. Que demais! E ele foi para lá, na verdade, agora. Enfim, basicamente é dessa forma que eu fiz o sistema da mão. O Ruggy ele foi criado usando o Blender. Eu usei o Blender para poder fazer todo o modelo dele. E basicamente cada pelinho aqui é realmente um pelinho mesmo. Nesse caso ele tem pelos de fato. Se a gente vir aqui no Unity, eu vou clicar aqui em cima para mostrar o wireframe dele. Vocês vão ver que esse nosso querido personagem, ele tem muito pelo, muito objeto. O Puppet basicamente é uma ferramenta que permite a gente poder animar os nossos objetos no mundo 3D de forma fácil e prática. Ou seja, se a gente vir aqui, basicamente permite criar toda a animação do nosso player, do nosso jogador, de forma bem prática. Olha só como é que fica toda a movimentação e os ossos dele. Basicamente a gente pode editar todo o esqueleto dele diretamente dentro do editor do Unity. Basicamente essa animação inteira que eu fiz aqui foi diretamente dentro do editor do Unity também. Eu não fiz ele dentro do Blender no caso. Basicamente ele faz meio que essa animação aqui de perseguição. Além disso também toda a parte dele de composição foi feita à base de shaders. Se a gente vir aqui um pouquinho mais para perto dele, a gente vai perceber que o rosto dele tá faltando um pouco de cabelo aqui. Isso porque quando eu fiz ele dentro do Blender, eu esqueci de passar pelo nessas partes aqui em torno do rosto. Eu só botei meio que em torno do corpo e tal. Dá pra perceber bem de pertinho que tem algumas falhas aqui. Ele é meio calvo também.
pouquinho, ó. Se a gente olhar principalmente de cima, a gente vai ver que ele é um pouco calmo. Mas, nesse caso, como a gente está sempre olhando de baixo, não tem problema porque basicamente não está vendo essas falhas que tem no modelo, né? Mas um ponto interessante também de observar aqui é como é que eu fiz para ele poder alterar de uma face para outra. Para poder aplicar aquele rosto mais aterrorizante, eu clico aqui, eu desabilito a boca dele, porque a boca dele é uma parte. Vocês vão perceber que a parte aqui da boca dele tá sem nada, né? Eu vou aplicar agora a boca certa, que seria a boca dele aberta. Só que aí fica aberta aqui e fica feio. O que eu faço? Eu venho aqui, de volta ao nosso personagem, aqui, e vocês vão ver que eles têm dois tipos de material. Ele tem o material padrão e o overlap. O overlap é um material específico apenas dessa parte aqui, que eu deixo ela invisível. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó. Aqui, desativo e pronto, não tem mais nenhuma parte aqui e tá escuro aqui dentro. E fica bem mais interessante dessa forma. E agora eu posso habilitar os dentes dele, que aí deixa bem mais legal toda a ambientação do nosso jogo e fica bem mais realista e interessante. Em falar nisso, aqui usa o Ray Tracing dentro da boca dele? Não usa, tá? No caso é só a iluminação do teto vindo aqui mesmo. Mas eu poderia ter feito isso aqui todo feito em base de animação, que também ficaria mais interessante. Que é uma coisa que também eu tenho que aprender. Falar nisso, eu ainda não fiz, eu tô aprendendo. O Blender é uma coisa que eu ainda não tenho tanta prática, mas é bem interessante fazer dessa formato aqui, fica bem legal. Outro ponto interessante de se notar também é toda a malha dele de pelinhos. Por quê? Eu queria fazer através de shader do Unity usando o sistema do Shader Wrap. E esse aqui é a nossa Shader Wrap do nosso personagem, ou seja, do nosso Ruggy Ruggy. A única coisa que isso aqui não faz é a movimentação da pelagem. Eu poderia ter feito? Poderia, mas como eu falei pra vocês, não ficou tão interessante assim e ficou na verdade estranho. Então, para resolver esse problema, eu só deixei estático mesmo, com variação de iluminação a partir do ponto de visão que você observa o personagem, nesse caso o Ruggy Ruggy. No caso, ele sempre vai alterar sua cor dependendo da direção que você está apontando, visualizando o nosso objeto. Nesse caso aqui a gente tem a posição do objeto, tá? Nesse caso a partir da visão. Mas dependendo da visão, de onde você está apontando para ele, você consegue ver a iluminação de forma diferente. Nesse caso aqui vai mudar mais a questão de transparência do nosso personagem, já que, até porque tem partes do personagem que eu queria que tivesse mais visualização de pelos do que outras. Nesse caso aqui eu apliquei dessa forma. E ao mesmo tempo, para poder configurar o tileset, eu apliquei essas configurações aqui que permitem alterar a forma de onde vai iniciar o pelo e onde vai finalizar o pelo. Até porque fica mais interessante até mesmo para a pessoa visualizar quando estiver jogando o jogo, não é mesmo? E aqui eu até nem utilizei essa parte do multiplayer aqui, nem sei porque que tá aqui, mas enfim. E de questão de configuração de pelo mesmo, eu usei o nosso querido Normal Map aqui, simples, tranquilo, bem prático mesmo. Só para poder aplicar aquele efeito de iluminação que eu comentei para vocês. E tudo isso dentro desse nosso querido aqui. Então nesse caso, tudo isso aqui faz a pelagem do nosso objeto. Mas basicamente esse aqui é o nosso modelo final do Ruggy. E ele ficou realmente bem legal. Eu gostei bastante de trabalhar nesse modelo. Principalmente em questão de quantidade de elementos que ele tem. Ele tem muito polígonos para ser utilizados. E um ponto interessante é que eu esqueci. Eu não fiz o sistema de oclusão por objeto. Por quê? No Unity, eu não sei se vocês lembram um tempo atrás, eu mostrei pra vocês como é que faz pra você poder otimizar a renderização dentro do editor do Unity. Basicamente você pode renderizar determinados objetos de forma que eles possam ser visíveis ou não a partir da câmera. Nesse caso, como o objeto inteiro do Ruggy ele se move, eu não teria como poder remover certas partes do objeto, ou seja, essas partes que estão aqui atrás dele ainda seriam visíveis na câmera justamente porque ele não está observando na sua cena, basicamente você não está utilizando isso. Outro ponto interessante que eu poderia ter feito é usar o sistema de partículas do Unity para poder gerar toda essa pelagem. O VFX Wrap ele permite você criar partículas basicamente de determinados pontos, e eu poderia ter usado as partículas para poder criar todo o sistema de pelagem dele. Como eu acabei não utilizando, acabou que eu utilizei a própria malha do modelo mesmo como forma de você criar partícula. Mas eu poderia, por exemplo, ter criado o próprio Shader Wrap também. E pessoal, eu queria poder mostrar mais, mas infelizmente esse vídeo já está ficando muito longo. Mas podem ficar tranquilos, hein? Ainda vai sair mais vídeos aqui no canal mostrando alguns bastidores de como usei alguns recursos do Unity para criar esse game. A propósito, eu gravei esse vídeo aqui e demorou quase 20 horas de arquivo bruto, hein? Putz!
E para quem acha que isso foi uma tarefa fácil, recriar um jogo nunca é uma tarefa fácil. Se baseia muito em pesquisa e engenharia reversa para entender como determinada mecânica funciona e como implementá-la. E no meu caso, mesmo sabendo o Yuri tinha quase 7 anos, ainda assim aprendi coisas novas com isso. Então recomendo que, se você estiver iniciando no desenvolvimento de games, pratique tentando recriar alguma coisa que você gosta. Não precisa ser o próximo GTA 6, mas dedique-se em aprender e entender como implementar alguma mecânica, e com certeza você vai se sentir muito satisfeito quando finalmente conseguir criar algo legal e divertido. Espero que você tenha gostado, comentem o que acharam do vídeo e não esqueça de comentar qual vai ser o próximo jogo dessa série, hein? Deixe nos comentários. Meu nome é Fernando e até a próxima.